Vale, o senhor João Henrique Gomes Gonçalves. Muito boa tarde a todos. Gostaria, antes de tudo, de agradecer a iniciativa do Jornal Acontece de promover esse fórum, reunindo aqui pessoas da sociedade, diversas da sociedade, estudantes, entidades políticas, a indústria, na qual nós também estamos inseridos, e tratar aqui de um tema tão relevante e tão presente para a sociedade nos últimos tempos. O meu propósito aqui hoje, além de representar a Vale Fertilizantes no projeto de crédito de carbono, é justamente apresentar um projeto que temos desenvolvido nos últimos 4 anos. Foi um projeto de redução de emissões de gases, de um gás específico do efeito estufa, que é o N2O, em 2 unidades de ácido nítrico da Baixada Santista. Esses foram 2 projetos que realmente aconteceram, que realmente a indústria teve capacidade de viabilizar esse projeto. O desafio que nós tivemos para implementar o projeto e a solução adotada, desde modelos de gestão, modelos de tecnologia, e por fim, falar um pouco dos resultados que obtivemos com a implantação desse projeto e a vigência desse projeto. A gente tem muita discussão, e a mídia aponta a todo momento o efeito estufa, mas, entretanto, nem sempre nós sabemos o que é o efeito estufa e o que o efeito estufa pode causar. O efeito estufa, representado de uma forma, uma ilustração aqui nessa figura, é consequência da emissão de gases. Esses gases, eles formam uma camada, e essa camada de gases ela dificulta a saída do calor absorvido do Sol, que é absorvido pela Terra, dificulta a saída desse calor da Terra. E como resultado disso, a gente sente um leve efeito de estufa, que cada tonelada equivalente de CO2 corresponde a um certificado de redução de emissão. Em 1992, tivemos a Convenção sobre Mudança do Clima. Em dezembro de 97, foi assinado o Protocolo de Kyoto, com exceção de alguns países, como os Estados Unidos, a Austrália e a Rússia. Em 2004, a Rússia ratificou a entrada no Protocolo de Kyoto. Em 2005, entra em vigor o Protocolo de Kyoto. A proposta do Protocolo de Kyoto consiste, tem referência à emissão do ano de 1990, que foi de 20 bilhões de toneladas equivalentes de CO2. E a meta do protocolo é justamente reduzir em 5%, precisamente 5,2%, a emissão no período de 2008 a 2012. E isso corresponde a nada menos do que 5 bilhões de toneladas equivalentes de CO2. Falando um pouquinho do projeto que a Vale Fertilizante iniciou, e hoje já tem resultados concretos, tem esse diagrama, esse fluxo, essa sistemática, que eu gostaria de exemplificar e ilustrar da seguinte forma. Imagina que a gente habite, mora em uma residência que não tenha medição e a gente não pague pelo consumo de energia elétrica. Ou seja, a gente pode deixar o ar-condicionado ligado quantas horas a gente quiser, televisão ligada, computador na tomada, secador de cabelo, chapinha e tudo mais que tem direito. Em determinado momento surge uma exigência, uma normativa para o bem-estar comum, por algum motivo maior, dizendo que a partir desse momento a gente vai começar a pagar pelo consumo de energia elétrica. E para começar a pagar, a gente precisa anteriormente medir o consumo de energia elétrica. Ou seja, para isso, foi constituída uma norma, algumas diretrizes que vão dizer como que esse consumo é medido, como que esse consumo deve ser reduzido e qual que é a relação antes e depois dessa redução. Bem, uma vez instalado o sistema de medição de energia elétrica nas nossas residências, adota-se um período, vamos colocar um período mensal,
onde por um mês a gente vai medir o nosso consumo. Aí a gente chega a conta na casa e fala, puxa, a conta está muito alta, vamos reduzir isso. Aí liga o ar-condicionado só nos dias mais quentes, desliga a televisão quando não vai assistir e por aí vai. Esse período de referência, vamos chamar de período de linha de base, é o baseline. A partir disso, a partir dessas ações, o consumo de energia é reduzido. Então a gente pode comparar o consumo, uma vez reduzido, com o consumo anterior. Constitui uma diferença, que é a diferença de consumo de energia. Esse exemplo é mais ou menos para ilustrar a sistemática do projeto de crédito de carbono. De forma análoga, o projeto de crédito de carbono ele necessita de uma metodologia. Existe uma metodologia aprovada pela ONU, pela UNFCCC, que rege e dá diretrizes para a formação e formulação de um projeto de crédito de carbono. A partir disso é feito um documento de concepção do projeto. Esse documento ele foi então validado por uma entidade externa, no caso do DNV e SGS. Além disso, foi enviada a carta de aprovação para o governo brasileiro para ter conhecimento do projeto. Além disso, posteriormente a essas etapas, foi feito um registro do projeto na ONU, juntamente à ONU. E depois do registro desse projeto, iniciou-se o monitoramento, a implementação da tecnologia e a constatação de que a melhoria provida foi suficiente e foi importante para ter como resultado a redução de emissão de gases. No nosso caso, o N2O. Essa medição ela é então certificada por uma empresa externa, novamente, e depois, posteriormente, de ser auditada por uma empresa externa, ela é novamente checada pela ONU, ou seja, é um processo bastante longo, bastante demorado, usar o termo burocrático, e então, uma vez emitidas essas certificados de redução de emissões, elas são comercializadas. Evidentemente, para fazer uma implementação de um projeto ambiental dessa dimensão, que é um projeto de passagem grande e ousado, até porque foi implementado no prazo de 2 anos, foi imprescindível a escolha de um coordenador para esse projeto, o trabalho com uma equipe competente e multidisciplinar, composta de engenheiro de processo, engenheiro de equipamentos, da área de comunicação, área de planejamento e operação e manutenção. Por se tratar de uma sistemática nova, uma sistemática ainda não tão conhecida, 2005, 2006, foi necessária a contratação de uma consultoria que já tinha alguma experiência com essas metodologias e também sem ter uma tecnologia, sem escolha de uma tecnologia adequada, esse projeto não seria possível. Esse aqui é um fluxograma de uma planta de ácido nítrico que tem como matéria-prima ar e amônia gasosa. Em determinada parte do projeto, do processo, esse ar e essa amônia gasosa se misturam e passam por um reator. Nesse reator ocorre a oxidação da amônia e transformação dessa amônia em NO. Esse NO, na sequência, é transformado em NO2, então absorvido com água, resultando ácido nítrico. Agora pergunta, onde aparece o N2O, que foi o gás desse projeto? Isso aqui é uma ilustração também desse reator, onde ocorre a reação de oxidação. Com a entrada da amônia e do ar misturados, tem uma reação através de um catalisador primário, que é a tela de platina. Esse catalisador ele faz a formação de NO prioritariamente, preferencialmente, e com uma reação secundária ocorre a formação de moléculas de N2O, que é o gás que eu citei, que tem o poder de destruição na atmosfera 310 vezes o poder de destruição do gás carbônico. O projeto consistiu em fazer a instalação de um catalisador, que tem essa foto para representar, de um catalisador cuja função é quebrar essas moléculas de N2O e transformar em moléculas de oxigênio e moléculas de hidrogênio. Algumas características, esse catalisador é de instalação bem simples, diga de passagem.
pouca manutenção, tecnologia comprovada. É imprescindível também um sistema de medição para que a redução de emissões de gases N2O fossem comprovadas. E esse sistema é composto por, segue uma norma, né, uma norma europeia, que é EN 14181, de 2004. E esse sistema de medição é composto por um analisador de gás, a Nuber. Esse projeto ele foi implementado em 2 unidades distintas, em 2 complexos distintos da Vale Fertilizantes. A característica do projeto de Piaçaguera é uma campanha de 6 meses, né? E esse fluxo ele mostra algumas fases importantes no transcorrer do projeto, que foi a determinação da linha de base, o período utilizado como referência de medição, que foi feito entre 2007 e 2008, a instalação posterior dos catalisadores, cuja função é quebrar essas moléculas de N2O, transformar em moléculas de nitrogênio e oxigênio. Primeira campanha do projeto, nessa tabela abaixo, mostra o sucesso do nosso projeto, uma vez que a gente esperava uma eficiência de 80% no abatimento desses gases, e conseguimos, por alguns fatores, uma eficiência um pouco maior. Analisando em relação ao esperado, por exemplo, a primeira campanha tínhamos esperado praticamente 90 mil toneladas de CO2 equivalentes reduzidas, tivemos 92 mil. E assim, esses valores são acumulados. Atualmente nós iremos fazer a auditoria da 4ª campanha no próximo mês. Faremos também, e a 5ª campanha está em andamento no complexo. Essa aqui é a planta irmã, vamos chamar assim, que também tem um projeto de crédito de carbono implementado. E aqui eu tenho o fluxo desse processo, que iniciou também no ano de 2007. A diferença dessa planta é uma campanha de 10 meses em relação à campanha da unidade apresentada anteriormente, que era de 6 meses. E também obtivemos aqui resultados muito positivos, resultados muito interessantes. Por fim, houve uma redução, a redução total de emissões previstas no projeto era algo em torno de 885 mil toneladas equivalentes de CO2, de evitar a emissão de mais de 1 milhão de toneladas equivalentes de CO2 entre os anos de 2008 e 2012. Evidentemente que essa foi um trabalho muito difícil, um trabalho muito sério, e aqui agradeço novamente a oportunidade de apresentar, porque mostra que a indústria é capaz, a indústria tem grande responsabilidade de fazer esse tipo de trabalho, de prover a melhoria ambiental, né? Tem também alguns colegas ali, o Sérgio, o Luiz, o Carlos Alberto, a Priscila, a Raquel, e também trabalhamos juntos nesse projeto. A Vale, atualmente, ela tem uma forte política de desenvolvimento, e vários outros projetos dessa dimensão têm sido feitos e realizados. E atualmente também nós temos feito um mapeamento de todas as emissões, visando no momento seguinte ao mapeamento dessas emissões, a redução de emissões com um papel de participação da empresa engajada na sociedade e no desenvolvimento sustentável. Muito obrigado.